Deus me trouxe um entendimento de várias colunas, né? E 3 delas eram aquilo que Paulo fala, 3 eram de ouro, prata e pedras preciosas, e as outras 3 eram madeira, feno e palha. E veio um fogo, o mesmo fogo veio sobre essas 6 colunas, e todas elas, tanto madeira, feno e palha, ouro, prata, pedras preciosas, todas elas, sentiram o fogo e foram todas queimadas. Só que madeiro, feno e palha deixaram de existir. E essas 3, ouro, prata e pedras preciosas, elas mudaram de forma. Eram colunas grandes, elas mudaram de forma, o ouro mudou de forma, mas ele continuou existindo. Entende? A prata mudou de forma, mas continuou existindo. Pedras preciosas mudou de forma, mas continuou existindo. Ao passo que os 3 desapareceram. E você sabe o que significa esse texto? Lá de Coríntios fala das obras como são edificadas. A obra de cada um será purificada pelo fogo. E no meu espírito houve uma pergunta: Senhor, por que essas 3 elas não deixaram de existir e mudaram de forma? Mudaram de forma, mas continuaram existindo. Falou, porque as 3 sentem a pressão do fogo como as demais, sentiram o fogo. Só que as 3, o modelo de ministério são cristocêntricos. E os outras estavam em pé, mas o modelo não era cristocêntrico. Vocês entendem, irmãos? Então, não vamos abrir mão disso. Não vamos abrir mão. Haja a pressão que houver, não vamos abrir mão do modelo cristocêntrico. Não vamos abrir mão do modelo cristocêntrico, porque a única coisa que vai suportar esse fogo que está vindo sobre o povo de Deus é quem está seguindo e não abrindo mão do modelo cristocêntrico. Verifique se a sua vida, e eu tenho que verificar a minha vida, se a vida da sua igreja, se o modelo ali é cristocêntrico. Jesus faria o que eu estou fazendo? Jesus se relacionaria como eu estou me relacionando? Então, se o modelo é cristocêntrico, vai ficar em pé. Mesmo que mude de forma, mesmo que tenha que ter uma reformição por aí, mas o que aconteceu com a Europa nos últimos 50 anos tem que ser um modelo de obra que foi queimada pelo fogo. Aonde estava todos esses grandes avivalistas na Europa, hoje está quase extinta a fé na Europa. O berço dos reformadores está quase extinto. Os Estados Unidos está caminhando para o mesmo caminho. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos para o mesmo caminho. Então não abra mão do modelo cristocêntrico, não se iluda com o momento presente, não se iluda. Nós temos que nos agarrar ao modelo cristocêntrico. Vamos sentir o fogo, vamos, mas vamos mudar de forma, vamos, se for o caso, mas não vamos ser queimados. Amém? Então agarre-se ao modelo cristocêntrico, que o fogo não vai queimar o que Deus tem te dado. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Diz a palavra do Senhor: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Eu vou ler mais uma vez. Portanto, irmãos líderes, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Pai, eu quero te agradecer nessa manhã gloriosa por estar aqui, ó Deus, junto com os meus irmãos, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, porque eu creio que o Senhor não nos colocou juntos à toa. O Senhor tem um propósito para isso. E nós, como igreja, como líderes, representantes de cada rebanho aqui, ó Deus, do Senhor, pessoas que foram designadas para cuidar das respectivas igrejas que o Senhor confiou a nós,
temos aqui, ó Pai, a obrigação e a responsabilidade de conhecer cada vez mais fundo o nosso chamado no Senhor e também por que fomos eleitos, qual é a eleição, o que nós devemos fazer. Então, Espírito Santo, nesta manhã o Senhor continue operando, o Senhor continue falando, o Senhor continue abrindo os nossos corações para receber a semente de vida, sua palavra, que o Senhor venha transformar, como foi dito aqui, ó Pai, transformar a cada dia mais as nossas obras em obras monumentais, em obras maravilhosas da tua parte. Que todo espírito de obra morta seja cancelada no fogo, seja destruída no fogo. Tudo que nós construímos no reino, Pai, que foi obra morta, então que seja destruído. Mas sabemos que o fogo ele é transformador e ele vem transformar a nossa vida para ser muito melhor do que nós já fomos até hoje. Espírito Santo, tu tens a liberdade neste lugar. Obrigado, Pai. Amém. E amém. Amém, queridos. Senhor, esses dias nós tivemos aqui num domingo de manhã uma palavra muito forte de um mestre da palavra, e ele usou esse texto, e o Espírito Santo ficou martelando no meu espírito, batendo no meu espírito sobre essas duas palavras, vocação e eleição. O sangue de Cristo, ele nos deu duas coisas interessantes. Lá em Apocalipse capítulo 1 e depois Apocalipse 5, fala que o sangue do Senhor nos comprou com um preço muito, muito caro. O sangue do Senhor é um preço muito caro, e nos comprou e nos fez reis e sacerdotes. Nos fez. Nós não vamos ser, nós já somos. Nós já somos, através do sangue do Cordeiro. Isso ninguém mais pode anular, isso ninguém mais pode quebrar, isso ninguém mais pode cancelar da nossa vida. Já foi feito, já foi definido, já foi decretado pelo sangue do Cordeiro. E Ele nos deu isso. E quando o homem foi criado no Éden, ele era eterno. Ele recebeu a eternidade de Deus, porque Deus, um ser eterno, só pode fazer coisas eternas. E ali Deus faz o homem para poder governar sobre a terra. E o homem perdeu a eternidade por causa da desobediência, todos nós sabemos, e também perdeu o governo. Porque Deus não o fez para ser salvo. Ele já era eterno, ele não precisava de salvação. A salvação é uma espécie de plano B de Deus. Deus já sabia que o homem ia falhar no seu propósito inicial. Portanto, o Cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo para isso. Mas Deus fez o homem para quê? Para governar sobre a terra. E o sangue de Cristo nos fez reis e sacerdotes. Novamente, tendo comunhão com Deus, porque o homem tinha comunhão, tinha acesso livre com o Pai no Éden, mas também tinha uma responsabilidade de governar sobre aquela localidade, espalhar esse governo de Deus sobre toda a terra. E o apóstolo Pedro, ele faz uma coisa interessante, ele diz: fazei cada vez mais firme, cada vez mais firme. Eu gosto dessa expressão porque à medida que nós vamos caminhando no Evangelho, eu acho aqui que tem pessoas com quantidade maiores do que eu no Evangelho. Faz 24 anos que eu me converti, já vi muitas coisas erradas, não posso falar que eu já vi de tudo, porque sempre tem uma coisa nova no meio do caminho para aparecer. Mas tem pessoas aqui que têm muito mais tempo de conversão e caminhada cristã do que eu aqui. E nós já vimos tantas coisas. E à medida que nós vamos adquirindo essas experiências negativas do nosso caminhar, nós vamos recuando. Nós vamos ficando com o pé atrás. Nós vamos ficando por causa de experiências com outras pessoas, experiências negativas que nós já sofremos, ouvimos, né? A nossa reação mediante a essas circunstâncias é fazer com que a gente se recue cada dia mais. E a gente não tenha mais a visão plena, a visão clara do propósito de Deus para nós. Por quê? Experiências negativas, experiências que marcaram realmente a nossa vida nesse caminhar todo. Então a gente acaba sendo um crítico, né? Um crítico de carteirinha, a gente acaba criticando tudo. Antes das pessoas começa a tocar algo, a nossa mente brilhante, né? Ela começa já comparar essa situação aqui com uma situação que já vivida lá atrás, e aí talvez essa situação não tem nada a ver do que aquela situação que está se iniciando agora, e a gente acaba ficando, né, como diz o ditado, macaco velho, né? A gente já começa a falar: eu já vi isso acontecer. Mas na verdade o Evangelho nos surpreende a cada dia.
E o apóstolo Pedro, ele diz: fazei cada vez mais firme, mediante todas as circunstâncias, mediante todas as lutas, todas as experiências negativas que você já sofreu na sua caminhada, faça mais firme, continue mais firme. Só que para nós continuarmos mais firmes, nós precisamos entender o chamado, porque vocação fala do que eu sou, a vocação fala de quem eu sou no reino. Fala para o líder que está perto de você, quem você é no reino? Será que você é isso mesmo que você acabou de dizer? Será que nós somos isso mesmo? Porque fazei mais firme a vossa vocação. Só faz firme, só persevera na vocação quem de fato sabe quem é no reino. Então vocação fala do que eu sou, e eleição fala do que eu tenho que fazer. Eu fui eleito, mas eu fui eleito para quê? Eu fui eleito por quem? Por Jesus. Mas para fazer o quê? Porque vocação fala do que eu sou, do meu chamado. E eleição fala do que eu tenho que fazer, a responsabilidade que Ele me confiou. E o que o Senhor nos confiou nesses dias? Governar sobre a terra. Fala para o líder que está perto de você, você tem que governar sobre a terra, meu irmão. A igreja, ela é expert em ser sacerdote. Nós sabemos adorar, nós sabemos louvar, nós sabemos ministrar, nós sabemos orar, interceder, sabemos muito bem ser sacerdote, mas deixamos a desejar a eleição, que é ser rei. E um rei decreta, um rei exerce o governo de Deus sobre a terra. E aí nós temos o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. O Evangelho da Graça nos coloca novamente a comunhão com Deus. Chegamos até o Evangelho, né? Ali temos o tabernáculo de Moisés, que define muito bem isso. As cores coloridas, o Evangelho está ali nos cativando a entrar e a sacrificar os nossos pecados, a colocar o nosso pecado no altar e a eliminar e a julgar os nossos pecados. O Evangelho da Graça nos atrai. Só que nós não podemos apenas ter esse Evangelho da Graça, nós devemos implantar o Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino é a cultura do reino de Deus sobre a terra. O Evangelho do Reino é estabelecer a cultura do reino sobre a terra, influenciar todas as camadas sociais. Essa semana eu fiquei muito feliz. Tem uma pessoa aqui, tem um time na cidade, né? Eu não sei porquê, mas esse negócio de time de futebol me acompanha desde quando eu comecei o ministério. Jogadores vindo para cá, para lá, e é algo de Deus, não tem como medir isso. E esses dias veio aqui um presidente do clube, ex-presidente do clube aqui do Guaçuano, da cidade, e eu já acompanhei ele. Ele saiu da presidência do time, o time caiu, e agora ofereceram a presidência de novo para ele. E ele veio pedir conselho. Ele falou assim: pastor, eu quero um conselho seu. O que o senhor acha? Eu devo pegar ou não? Ímpio, espírita. Um rapaz espírita. Ele falou: pega, rapaz. Mas se eu pegar, o senhor está comigo? Eu estou contigo. Pode pegar esse time aí, nós vamos subir para A1. Vamos lá para o Paulistão, depois nós vamos para o Brasileiro. Pode pegar. Ele falou: então, debaixo da sua palavra, eu vou pegar esse time. Você está entendendo? Exercer o governo. Não, isso não é minha área. Isso não é minha área. Nós somos reis. Nós somos reis. Nós devemos decretar. Esse outro tempo atrás veio um político aqui. Saiu o maior bafafá na cidade do que tinha acontecido com ele. Ele veio prestar conta para mim do que tinha acontecido. Eu não chamei ele aqui. Ele ligou no meu celular: o pastor, o senhor viu o jornal? Eu falei: não. O que aconteceu? Eu falei: estão falando de mim? Eu posso ir para eu justificar para o senhor? Por favor, vim aqui. Fiquei o sábado inteirinho de manhã aconselhando e falando com ele. Área política não é uma coisa que nós ficamos. Não, eu não me envolvo com política, então não vem não, irmão. Não quero saber não. Uma palavra de Deus. O rei, ele exerce governo. O rei, ele exerce domínio. E nós precisamos aprender a governar a cultura do reino, implantar a cultura do reino sobre a terra.
E isso é importante. Porque quando Pedro fala, fazei cada vez mais firme a sua vocação e a sua eleição, não é só o chamado, mas o que você deve fazer aqui na terra. Eu creio que Deus vai nos levantar para colocar diante de presidentes da república e liberar uma palavra, sabe, diante de grandes empresários, empresários que estão falendo, empresários que estão se suicidando hoje, por causa de crise, por causa de situações financeiras, a empresa começa a quebrar. Deus vai nos levantar para aconselhar essas pessoas, exercer o governo, a cultura financeira do reino de Deus. Foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou apenas para ser salvo, porque se fosse apenas para salvar, queridos, aqui é o gatinho, tá? Nós estamos dentro da arca. Dentro da arca de Noé tinha animais, né? E aqui nós continuamos tendo os animais. Os animais aqui. E interessante que muitas vezes nós não sabemos o nosso chamado. A gente é uma cópia mal feita de alguém, né? Às vezes a gente é uma cópia. Eu quero ser igual ao fulano de tal. Por quê? Porque eu não tenho a certeza de quem eu sou. Eu não tenho uma identidade ministerial. Eu preciso ter uma identidade ministerial. Desde quando os bispos falaram para mim que eles trabalhavam na ação dos 5 ministérios, eu mergulhei nisso. Eu me aprofundei, eu tô perdendo o cabelo, Bispo Zezinho, de procurar saber sobre isso. Por quê? Porque é a nossa visão. É a nossa visão. Então eu tenho que ter cada vez mais firme essa visão. Eu tenho que mergulhar, eu tenho que saber como é que funciona. Estamos criando um site agora aqui dos 5 ministérios. Pastor, é algo que vai... Não, nós já vivemos aqui isso. Nós já trabalhamos dessa forma assim. Então nós precisamos fazer cada vez mais firme essa vocação, esse chamado de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes você não é uma pessoa para presidir uma igreja, está lá insistindo em querer presidir a igreja. Eu, com todo respeito, eu tenho aqui o pastor Celso. O pastor Celso, quando eu conheci ele, tinha uma igreja, né, pastor? Estava na igreja, estava lá, tinha uma igreja. Homem de Deus, usado pelo Espírito Santo, tem um chamado na área de libertação, coisa que, poxa, é difícil encontrar um homem nessa área. Poucos que eu conheci. Mas estava lá, a igreja fechou, não por causa de pecado, mas Deus não chamou ele para presidir uma igreja. Deus chamou ele para ser apoiador. E hoje ele tem um culto aqui de sexta-feira. As pessoas amam o chamado dele, o ministério. Consolidou. Por quê? Se encaixou no chamado, se encaixou naquilo que Deus chamou. E às vezes nós queremos estar em destaque, e às vezes nós queremos estar na frente de algo que Deus não nos chama para aquilo. A gente quer ser a gente quer ter um sucesso. Porque o fulano de tal teve um sucesso, eu também vou ter um sucesso. Não é assim que funciona. É Deus que chama. É Deus que levanta. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer quem nós somos e o que Deus nos gerou. Por isso nós vemos muitas igrejas fechando, muitos pastores passando por dificuldades. Será que Deus chamou para isso? Para presidir uma igreja? Será que Deus te chamou realmente? Não, uma coisa é você fazer a obra de Deus. A outra coisa é você presidir no ministério apostólico dentro de uma igreja. É diferente. E o Senhor tem ministrado muito comigo. Eu falei, Deus, se um dia o Senhor levantar alguém aqui que tem um chamado mais aguçado do que o meu, eu abro mão daquilo para me submeter. Porque a obra não é minha. A obra é do Espírito. Eu só quero estar no centro da vontade do Espírito. Eu só quero ser contribuinte daquilo que o projeto de Deus estabeleceu na terra. Eu quero auxiliar o reino de Deus. Vocação. Fala, meu irmão, você sabe que Deus chamou realmente? Fala, você sabe por que Deus chamou realmente? Você sabe, você reconhece o chamado de Deus na sua vida mesmo? Está fazendo hoje é o chamado de Deus realmente? Será que nós não estamos pegando um caminho que Deus não tem para nós? Será que nós estamos fazendo algo que Deus não nos chamou para fazer? E nós estamos fazendo algo porque o nosso ego, a nossa vontade, os nossos dons estão nos impulsionando? Porque são 21 dons, né? 7 operacionais, 9 espirituais e 5 ministeriais. São 21 dons. Operacionais, Deus nos deu, nascemos com eles.
Mas ministeriais, será que esses ministeriais é aquilo que nós estamos fazendo hoje? Para que o propósito de Deus se cumpra? Se nós não estamos sendo um obstáculo? Porque a palavra de Deus diz que se você fazer cada vez mais firme a sua vocação e a sua eleição, jamais, nunca tropeçareis. Não há como tropeçar quando eu tenho certeza do que Deus me chamou para ser e fazer. Vocação é o que eu sou, eleição é o que eu faço. Eu fui eleito para quê? Essa eleição para quê? Para ser salvo apenas? Não. Porque se fosse somente a salvação, Deus seria injusto com a gente. Estou salvo. O que eu estou fazendo aqui? Vamos embora. Vamos picar o cartão no céu lá. Vamos lá, vamos embora. Mas se nós já fomos salvos, já fomos restaurados, então por que nós estamos aqui? Porque nós somos eleitos para implantar o reino de Deus. Há duas comissões na Bíblia. A primeira comissão em Marcos 16: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Os evangelistas amam isso, né? Eles pegam a primeira comissão ali, pregar o evangelho a toda criatura. Mas a segunda comissão está lá em Mateus 28: fazei discípulos, fazei discípulos, fazei discípulos. A cultura do reino de Deus não é apenas ganhar, não é apenas evangelizar, não é apenas curar, não é apenas salvar. Isso é evangelho da graça. Evangelho do reino, o que é? Fazer discípulo, fazer filhos. Nós somos pais espirituais. Quando as pessoas falam, pastor, eu tenho um pensamento diferente sobre cobertura, né? Pastor, o senhor me cobre? Eu falo, não. Mas por quê? Porque eu não tenho capacidade de cobrir tudo, toda a área da sua vida. Somente Deus tem capacidade de cobrir todas as áreas da nossa vida. Mas não, eu posso ser mentor, eu posso ser seu pai, eu posso te chamar de pai, de filho, eu posso te colocar algumas coisas que eu aprendi como mentor e como pai. Mas cobertura, só Deus pode cobrir todas as áreas da minha vida, da sua vida. Tem momentos que eu não vou conseguir que o bispo Kelso venha e fale comigo sobre um determinado assunto. E mesmo que eu queira, ele não vai conseguir suprir. Por quê? Porque ele é humano, assim como eu. Aí, né, se nós não temos essa mentalidade, nós vamos falar, o bispo Kelso me abandonou, o bispo Kelso me deixou na hora que eu mais precisei. Não, ele não é minha cobertura. Ele é meu mentor, ele é meu pai. É diferente. No momento que você mais precisa, a sua cobertura está lá. O Espírito Santo te cobrindo totalmente, dando direção, posicionamento para você. Mas nós precisamos ter pais espirituais. Nós precisamos ter mentores espirituais sobre as nossas vidas. Que conheçam o reino. Que tenham a cultura do reino. Para que essa cultura seja implantada por toda a terra. Amém? Rapidamente, abra comigo em 2º livro de Reis. Capítulo 13. 2º livro de Reis. Capítulo 13. Versículo 14. Acharam? E Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. Fala para o teu irmão, teu pai também às vezes fica doente. Amém? E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Olha que coisa interessante isso. O pai doente aqui, pai do reino doente, meu pai, cavalheiros. E dando direção ainda para a vida desse rei. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse, abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu, atira. E atirou.
e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os Sírios, porque ferirás os Sírios em Afeca, até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feriria os Sírios até os consumir. Agora, só 3 vezes ferirás os Sírios. Olha que texto interessante. O pai dando direções, o filho, o rei aqui agora, recebendo direção desse profeta, fazendo tudo que o profeta manda. Mas de repente, quando ele vai pegar as flechas, e uma aljava, ele tinha de 7, 8 flechas, era para tirar todas as flechas que tinha na aljava, era para pegar todas e atirar sobre a terra. Ele pegou só 3, e ficou mais flechas dentro da aljava. Era para acabar com aquelas flechas. E ele atirou só 3 vezes. Medo de experimentar o novo de Deus. Medo de ir até o fim. Medo de alcançar êxitos. Por que só 3 vezes? O homem de Deus diz: por que você só atirou 3 vezes? Você deveria ter atirado 5, 6 vezes. A quantidade de flecha que tem aí dentro. Aí você venceria os seus inimigos, você consumiria esses seus inimigos. Mas por que você teve medo de avançar? Porque você teve medo de ir mais além. Você teve medo de ter um nível maior. Então você vai só ferir 3 vezes os Sírios. Nessa manhã o Senhor está dizendo para você: não tenha medo. Não tenha medo de atirar as flechas. Não tenha medo de avançar. Não tenha medo de buscar o novo de Deus. Não tenha medo de entrar num nível maior. Não tenha medo. Faça com esmero. Faça com excelência. Faça com fé. Porque os seus inimigos serão destruídos e derrotados quando você usar todas as armas que Deus te deu. Meu irmão, você pode usar todo o seu potencial que Deus te deu. Deus tem tanta coisa linda através de você. Tem tanta coisa maravilhosa que pode ser abençoado por você e através de você outras pessoas. Tem várias flechas para ser lançada hoje. Não tenha medo de lançar essas flechas. Não tenha medo de atirar essas flechas. Mas tem um detalhe. A mão do homem de Deus estava sobre a mão do rei. Você precisa estar debaixo da mão da sua liderança. Você precisa estar debaixo da mão daquele que tem uma direção profética, daquele que tem uma direção apostólica, daquele que tem uma direção de ensino, uma direção pastoral, uma direção evangelística, apostólica. Você precisa estar debaixo da mão desse que tem a direção do reino, que tem os princípios do reino de Deus. Não tenha medo de descer. Não tenha medo de entrar em lugares que nunca entrou. Nunca outros entraram. Não tenha medo de fazer aquilo que o Espírito manda. Não tenha medo. Eu estou vivendo algo aqui, bispo, jamais imaginaria que viveria. Quando a gente começa o trabalho, a gente está de boa, né? Igreja pequena. Até o diabo faz isso, né? Mas quando você começa a ganhar uma expressão na cidade, a nível de cidade, queridos, os maiores inimigos não é o diabo. Você está entendendo? Eu identifiquei outro inimigo. Talvez eu escreva um livro identificando outro inimigo. Um inimigo dentro da casa de Deus. E é que esse é o segredo. Qual é o segredo? Porque a Cefa em 6 anos conquistou um espaço aqui na cidade enorme. Uma vez perguntaram para mim, um líder: qual que é o segredo, pastor? Eu falei: fala com Deus, eu vou saber. Eu falei: se tem segredo, nem eu sei. Descobre, depois você me conta, né?
Mas não tem segredo. Tem chamado específico. O segredo é saber que tem um chamado, tem uma vocação. O segredo é que eu tenho que cumprir o propósito de Deus na terra. Independente do que aconteça. Independente que arranque a minha cabeça, os meus braços. Mas o propósito vai ser cumprido. Porque foi para isso que eu nasci. Será que você tem essa coragem de dizer isso? O que você faz hoje, eu nasci para isso. Ou você está fazendo por causa de dinheiro? Será que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo hoje porque dinheiro, porque, olha, é um momento de nós nos suprirmos, eu já estou, né? Se eu sair da igreja e parar de fazer isso, o que eu vou ganhar lá fora? Ou eu estou porque, independente se eu vou ter recurso ou não, eu vou continuar cumprindo o propósito de Deus. Vocação e eleição. Eu tenho uma vocação, mas existe uma eleição que você já ganhou, você já foi eleito para cumprir o propósito de Deus, para continuar. Quanto mais você cresce em Deus, mais o inimigo vai levantar. E às vezes levanta pessoas de dentro da igreja, líderes ciumentos, invejosos. Por quê? Por quê? Por quê? Não pergunta por quê. Pergunta para quê. Não é por quê, é para quê. Para quê? Para o propósito de Deus ser estabelecido. O que eu quero deixar para você, querido, é uma simples reflexão, um simples pensamento aqui. Mas assim como Pedro disse, fazei cada dia mais firme a vossa vocação e a vossa eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Vai ter obstáculos, vai ter lutas, vai ter momento de desistir, vai ter momento de você abrir mão, mas vale a pena caminhar. Pega as flechas e lance todas as flechas, todas as forças, todos os projetos, tudo que Deus te deu, invista tudo no reino. Invista tudo no reino, vale a pena. Um dia nós vamos estar frente a frente com Ele, não para ser julgado, mas para ser recompensado e galardoado. Eu e você vamos estar diante do tribunal, não para ser condenado, porque o crer já tirou a condenação, mas você vai estar de frente com Ele para a recompensa do Senhor, para o galardão do Senhor, dizendo: filho, lembra esse dia aqui, você estava quase desistindo. Lembra? Quando você precisou de pessoas para te ajudar a pagar o aluguel lá onde você estava para pregar a minha palavra, e não veio o recurso, você estava pensando em desistir. Eu te sustentei. Está aqui, seu galardão. Continua. Entre no gozo do meu descanso. Vale a pena. Vale a pena. Mas você precisa saber quem você é. Amém? Eu quero agradecer ao Bispo Kelso, ao Bispo Zezinho, por essa oportunidade. É um pensamento. Temos vivido isso aqui. E eu quero que você guarde isso no seu coração, nem que seja uma sementinha. Guarde no seu coração. Caminhe, busque, persevera, porque o que há de vir virá e não tardará. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, queridos.